Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com vocês, onde nós pensaremos, estudaremos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Bom estarmos aqui essa tarde. E nessa tarde, meus irmãos, o tema proposto para nós será os males do darwinismo. Então, os irmãos, eu acredito que conhecem sobre a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Isso tem sido ensinado nas escolas como ciência absoluta, como fatos e como realidades. Então, aquilo que é apenas uma teoria, uma ideia que não saiu do papel, já é vendido como ciência absoluta nas escolas. E as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens têm ouvido esta teoria e isso tem sido passado para eles, eles têm aceitado isso como ciência, como verdade absoluta. Mas nós veremos aqui sobre essa ideia de Darwin, a teoria da evolução, que as espécies foram se evoluindo, conseguindo uma forma de vida cada vez mais sofisticada, simplesmente pelo processo natural. A evolução foi acontecendo até que nós chegamos na complexidade de vida que nós temos hoje. Então, muitas pessoas acreditam nessa teoria. Mas nós veremos aqui sobre os males disso daí. Vamos pensar em alguns males. Primeiro, meus irmãos, você sabia que Adolf Hitler, lembra de Adolf Hitler? Ele usou a teoria da evolução para apoiar e dar ideia aos males que ele fez no Holocausto. Lembra aí dos 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto? Então, Adolf Hitler, ele escreveu no seu livro, não sei se você sabia que Adolf Hitler, ele escreveu um livro, ele escreveu no seu livro sobre, falando como que a teoria da evolução dava apoio aos males que ele fazia. Eu gostaria de ler esse trecho do que ele escreveu. Então ele escreveu um livro chamado Minha Luta. Se você pesquisar na internet Adolf Hitler e o livro Minha Luta, você vai achar e até poderá baixar em PDF caso queira. Mas em um desses trechos ele diz o seguinte, preste bastante atenção no que ele diz aqui. Olha só como ele usa a teoria da evolução, a teoria de Charles Darwin, para apoiar o Holocausto. Ele diz o seguinte, abre aspas, se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior. Porque nesse caso, todos os seus esforços para estabelecer um estágio de existência evolucionária superior, realizados durante centenas de milhares de anos, poderiam ter se mostrado totalmente inúteis. Mas tal preservação anda ao lado da inexorável lei de que é o mais forte e o melhor que deve triunfar e que eles têm o direito de perdurar. Quem deseja viver precisa lutar. Aquele que não deseja lutar neste mundo, onde a luta permanente é a lei da vida, não tem o direito de existir. Fecha aspas. Note nestas palavras como Hitler, ele usou a teoria da evolução para apoiar o Holocausto. Os mais fracos devem morrer. A raça mais forte, predominante, deve sempre crescer e nunca se casar e nunca se mesclar com a mais fraca, que seria a raça judia, a raça dos judeus, na ideia de Hitler. Então, nós temos que eliminar os judeus, a raça mais fraca, nunca nos misturarmos com eles, já que nós somos melhores, já que nós somos superiores, nós devemos nos manter puros e nunca mesclar com eles. Então, vamos matar todos eles, porque isso é o que a seleção natural prega, isso é o que o darwinismo prega, que os mais fracos não vão se habituando ao ambiente e eles naturalmente vão morrendo e deixando de existir, entrando em extinção. E quem consegue se adaptar à nova realidade vai conseguir permanecer. Então, a ideia de Adolf Hitler, o holocausto que aconteceu, esse terror que aconteceu, foi apoiado pelo processo evolutivo de Darwin. Foi isso que ele usou. Meus irmãos, vamos pensar aqui, olhando também à luz da Bíblia, os males, alguns dos males que o darwinismo, essa teoria da evolução, traz para a nossa vida, traz para a nossa realidade. A primeira coisa que nós podemos pensar é sobre a questão das escrituras.
Se você aceita a teoria da evolução, você tem que rejeitar o que diz em Gênesis capítulo 1, 2, 3 até o 11. Então, você coloca em xeque a literalidade de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, porque ali diz claramente que no primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, até o sexto dia. São os dias da criação, dias literais de 24 horas. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. Houve tarde, manhã, o segundo dia. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Você precisa colocar em xeque os dias da criação. Se você aceitar o evolucionismo, você vai começar a alegorizar Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Você começa a rasgar o que está escrito ali. E você vai ter que dizer, não, o que está escrito ali não é literal, o que está escrito ali são eras. Então Deus usou o processo evolutivo, usou o Big Bang para criar todas as coisas. E como que a vida na Terra foi se formando, não foi assim, Deus falou e as coisas surgiram, não. Foi um processo evolutivo. O homem veio de uma pequena ameba que surgiu de uma maneira milagrosa e essa ameba surgiu e a vida de alguma maneira milagrosa foi então se evoluindo até que chegamos em nós, os seres humanos. Você tem que colocar em xeque Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E se você alegoriza Gênesis 1, 2 e 3, você tem um grande problema com a doutrina do pecado, a martiologia. Porque a Bíblia fala literalmente que o homem, a mulher, desobedeceram a Deus comendo de um fruto e o pecado entrou no mundo através deles. E aí, como que você vai entender isso? Será que vai ter que alegorizar a figura de Adão? Alegorizar a figura de Eva, alegorizar o pecado. O que é o pecado? Olha, você entra numa enrascada teológica quando você aceita o darwinismo. Esse é o primeiro grande mal que você vai enfrentar se aceitar a teoria, perceba, teoria, não é ciência não, teoria darwinista. Mas um outro grande mal é a ideia do mais fraco tem que morrer, porque esta é a ideia da evolução. Então, para você ter um processo de vida mais evoluída, os mais fracos têm que ir morrendo e morrendo e morrendo, e os mais fortes que vão se adaptar ao ambiente hostil que estão ali, eles que devem permanecer. Isso se chama de seleção natural. Então, se a mãe natureza manda uma pandemia para muita gente, para todo mundo, aqueles que não são tão adaptados têm que morrer, eles precisam morrer para que formas de vida evoluída permaneçam existindo. Nesse pensamento, meus irmãos, criar vacina seria uma coisa errada, sabia? Se você aceita a ideia do processo evolutivo, criar vacina é algo errado porque você está dando chance para o mais fraco se adaptar um pouco melhor e permanecer existindo num tempo mais prolongado. Aí você vai estar lutando contra a Mãe Terra, contra a seleção natural e fazendo com que o processo de vida evoluída, que deveria somente ela existir, fique mais retardado e se mescle com aquela que é mais fraca, porque você, usando a inteligência, criou uma vacina para combater uma pandemia ou uma doença, dando a chance daquele que é mais debilitado de existir um pouquinho mais aqui na Terra e permanecer aqui existindo, permanecer na sua existência. Então note que nessa ideia, criar vacina seria algo antinatural, seria algo ruim para a seleção natural, seria ruim para a ideia da Mãe Terra. Pensando ainda mais, além de você colocar em xeque a literalidade da Bíblia, além de você ter que aceitar a ideia de que o mais fraco tem que morrer para que a vida continue sempre evoluindo e nunca enfraquecendo, outra questão ruim é a moralidade. Olha só, meus irmãos, a moralidade vira apenas questão de opinião. Não existe um certo e um errado se Deus não existe. Perceba muito bem, se eu aceitar a ideia do Big Bang e aceitar também a ideia da evolução, que tudo surgiu por um acaso e todo o processo evolutivo que acontece, como Darwin ele tenta explicar e como hoje as escolas estão ensinando, e uma ideia de que Deus não existe, ele não foi ele quem criou todas as coisas, como que fica a questão do certo e errado? Quem é que diz que fazer uma coisa é errado? Quem é que diz que fazer tal coisa é certo? Como que fica a questão da moralidade? Se o mundo é apenas um processo químico e físico, como que surgiu a moralidade? Porque a moralidade não é uma evolução química e física. Ela não pode surgir de matérias e átomos
ali se chocando e evoluindo, criando novas formas de vida. Não, não tem como. A moralidade não é algo que dá para você tocar. A moralidade não é um processo químico, a moralidade não é um processo físico. Como que fica então? Então, meus irmãos, se Deus não existe, o certo e o errado também não existem. Mas nós sabemos que o certo e o errado existe, isso é uma prova de que tem que existir uma mente superior a qual é Deus, que criou todas as coisas e ditou todas as regras e que mostra o que é certo e ele mostra o que é errado, ele mostra o que é bom, ele mostra o que é mal. Se Deus existe, existe também o certo e existe também o errado. Uma prova disso está em Romanos capítulo 2, versículo 15. Deus colocou na mente de todas as pessoas uma consciência que acusa e aponta. Isso é certo, isso aqui é errado. Isso é uma prova cabal de que Deus existe. Olha só o que diz Romanos 2, 15, diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então note que Deus ele colocou na mente de todas as pessoas uma consciência que vai apontar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Nós temos um norte, nós temos uma moral. A moral não surgiu por um processo evolutivo. A moral não surgiu porque átomos foram então se evoluindo e criando vida. Não, a moral não surgiu por um processo químico físico. A moral surgiu porque Deus existe e Ele diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é pecado. Então note, se Deus não existe, não existe verdade absoluta, mas o fato de Deus existir já prova para nós que existe uma verdade absoluta. Existe o certo e existe o errado. Mas se eu aceito a ideia darwinista, eu coloco em xeque a moralidade. A moralidade fica apenas uma questão de opinião. Bom, a minha opinião é que matar não é errado. E aí? Cometer aborto não é errado, daí fica apenas na questão de opinião. Por isso que muitas pessoas estão tentando trazer à tona a legalidade do aborto, dizendo que isso não é errado e não é pecado. Ninguém disse que é errado. Por que é errado abortar? Se Deus não existe, não seria errado, mas o fato é que Deus existe e Ele diz que o assassinato é errado. Então, a prática abortiva é uma prática pecaminosa, errada e não deve ser cometido. Então, mais um problema do darwinismo, é um mal que o darwinismo traz para nós. Mais um último mal que o darwinismo traz também é a humanização dos animais. Olha só, meus irmãos, se o processo evolutivo, o processo e a teoria de Darwin é correta, então nós não temos nenhuma vantagem sobre os animais. Nós não valemos muito mais do que os outros animais, porque tudo veio do mesmo saco, tudo veio da mesma explosão, tudo veio da mesma ameba primordial que surgiu dentro de uma sopa ácida escaldante. E essa ameba trouxe todas as outras formas de vida à existência. Então, por que eu, ser humano, tenho então uma primazia ou mais valor do que uma vaca, do que um cachorro, do que um gato? Então, note que a teoria de Darwin vai trazer uma humanização para os animais, ou uma valorização para os animais que a Bíblia não traz essa valorização. E é aí que entra, por exemplo, a ideia do veganismo. O veganismo é uma roupagem do darwinismo. Ele tem a sua raiz na ideia do darwinismo. Meus irmãos, olhe bem. A palavra... Daí vocês sabem o que é o veganismo, né? O veganismo é uma ideologia onde as pessoas estão lutando pelo tratamento ético dos animais. Então, note bem, e eu quero deixar isso bem enfatizado. Não comer carne não é veganismo. Então, veganismo não é não comer carne. O que é veganismo? Uma ideologia onde as pessoas vão lutar pelo bom tratamento ético, humanizar mais os animais, colocar no mesmo patamar de importância. Então, uma vaca e um ser humano tem que ter o mesmo grau de importância. Então, um não pode sobressair ao outro. Nisso entra a ideia de não comer carne. Dentro dessa ideologia entra a ideia de não usar produtos testados em animais, não usar roupas que tenham origem animal, não pode comer o ovo porque o ovo vem da galinha, não pode tomar leite porque o leite vem da vaca e a gente tem que lutar contra essa questão de estar explorando os animais. Então, tudo isso é consequência do veganismo. É o que é veganismo?
tratamento ético dos animais, é a luta pelo bom tratamento mais humanizado dos animais. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que eu não devo abraçar a ideologia vegana. Por quê? Quando eu leio Mateus capítulo 6, versículo 26, o que Jesus, saiu da boca dele, o que ele disse em Mateus 6, 26? Ele disse o seguinte, preste atenção. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Note que Jesus está usando aqui um grupo de animal, as aves. Ele está olhando para os pássaros, olhando para as aves e dizendo para o ser humano, vocês valem mais, vocês não estão no mesmo patamar de valor, vocês não estão no mesmo patamar de importância. Meus irmãos, isso é claro e é óbvio quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Os animais não são imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou o homem para cuidar de toda a criação, inclusive dos animais, inclusive nomear os animais. Note, meus irmãos, Jesus falou, vocês valem muito mais do que as aves. Então perceba, se o veganismo ele vai tentar trazer os animais ao mesmo patamar de importância do ser humano, isso está errado, porque Jesus Cristo já deixou uma diferença ali. Apesar de tudo ser criação de Deus, o homem ele é mais importante do que os animais. Além disso, olha só o que diz Gênesis capítulo 9 sobre a liberação de Deus de você fazer um churrasquinho na sua casa. Diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 3. Deus ele fala para Noé, naquele contexto pós-dilúvio, quando eles saíram da arca. Tudo que se move, perceba, se mexeu e se moveu, você pode espetar o seu garfo lá. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui nós temos a liberação de Deus para o consumo de carne, porque, evidentemente, o homem agora, nesse processo onde o pecado vai estar denegrindo a saúde do homem, ele também vai precisar de algumas proteínas. Deus, ele liberou o consumo de carne. Não é pecado comer carne, não é pecado você fazer um churrasco aí na sua casa. Mas note que o veganismo ele é muito nocivo e muito perigoso para o quesito da nossa fé. Olha só, a fundadora da ONG PETA, PETA é uma organização não governamental dos Estados Unidos, né? Então, PETA significa Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. É uma organização que vai lutar em prol da humanização dos animais. Olha só o que ela disse, preste bem atenção do que a fundadora dessa organização, que é vegana, ela disse. Preste atenção, abre aspas. 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração, mas 6 bilhões de frangos morrerão este ano nos matadouros. Note como ela colocou a importância da vida dos frangos no mesmo patamar da vida dos judeus que morreram no Holocausto. Ela viu o terror dos frangos no mesmo patamar do terror do Holocausto. A morte dos frangos, que vai servir para a alimentação do homem, ela colocou no mesmo patamar da morte dos judeus que morreram no Holocausto. Olha só a ideia que chega o veganismo, colocando os animais no mesmo patamar do ser humano. Daí eu não sei se está humanizando os animais ao patamar do ser humano ou está rebaixando o ser humano ao patamar dos animais. É isso que o veganismo tem trazido. Mas, meus irmãos, para ficar aqui claro, para que não fique nenhuma ideia errada, veganismo não é não comer carne. Então, se uma pessoa tem uma opção de não comer carne, não significa que ela está abraçando a ideologia vegana. Então, por exemplo, alguém não quer comer carne porque não gosta. Porque não gosta do cheiro, não gosta do sabor, tranquilo. Isso aí não é nada pecaminoso, isso aí não é nada errado. Ah, alguém não come carne porque sente nojo. Não, isso é tranquilo. Se a pessoa sente nojo, ela não quer comer carne, tranquilo. Ela não está abraçando a ideologia vegana, não. Ah, eu não quero comer carne por opção de saúde, porque o meu médico indicou isso. Tranquilo também. Então, perceba, veganismo não é não comer carne. O que é o veganismo? Veganismo é
você não comer carne por uma causa, pelo tratamento ético dos animais e a humanização dos animais. Elevar os animais ao mesmo grau de importância do ser humano, o que a Bíblia não faz. Vocês valem muito mais do que as aves do céu. Então, note o que é veganismo e o que não é veganismo. Nisto, lembra de Daniel capítulo 1, que ele preferiu não comer carne? Ele não estava sendo vegano. Ele não estava não comendo carne porque ele estava querendo tratar bem os animais ao nível do ser humano e reconhecendo que nós, seres humanos, não temos ali um valor maior. Não, ele não estava comendo carne por causa disso. Ele não estava comendo carne para não se associar com a idolatria, a religião de Nabucodonosor e todo aquele culto pagão que eles faziam. Por isso que ele não comeu carne, não foi por causa do veganismo. Então Daniel não era vegano. Mas olha só, meus irmãos, a Bíblia evidentemente nos ensina que nós devemos tratar bem os animais. Isso lá está em Provérbios 12:10, que diz o seguinte: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então a Bíblia evidentemente fala, nós, como o ápice da criação de Deus, devemos cuidar da criação. Nós não devemos ficar jogando sujeira no chão, sujar os mares, sujar o rio, ficar maltratando os animais, mas isso não significa que você não possa comer carne. Isso não significa que você tem que tratar os animais de uma forma humanizada. E aí que surge os pais de pet, onde pega um cachorro e cria como se fosse uma criança e escolhe não ter filhos porque é melhor, menos trabalhoso ter um cachorrinho. E aí trata o cachorro como se fosse um filho, dá até plano de saúde para ele e tudo mais, tratando como um filho e substitui um filho no lugar de um cachorro. Perceba como o veganismo ele está ligado ao darwinismo. Mas olha, meus irmãos, Deus, quando nós olhamos para Deus, Deus não errou quando disse que nós valemos mais do que as aves. Deus não errou quando disse que nós podemos comer carne. Deus não errou. Deus não é vegano, ele não abraça a ideia vegana. Primeiro, note que sempre na história humana, Deus ele permitiu que animais morressem no lugar do homem. Será que Deus estava errado quando ele fez isso? Não. Deus falou, olha, você pode pegar o bezerro, você pode pegar a ovelha, e se você se arrependeu do seu pecado, é ela quem vai morrer no seu lugar. Será que Deus estava errado? A ideia vegana é que isso não poderia acontecer, né? Um animal pagar o pato pelo erro do ser humano. Outra coisa, Deus ele também comeu carne, sabia disso? Lembra daquele contexto quando Deus apareceu para Abraão nos cavalos de Manré? Ele e mais 2 anjos, então apareceram para Abraão ao meio-dia. O que Abraão fez? Abraão saiu correndo, falou para a esposa preparar pão, ele mesmo foi lá e falou para o servo preparar um bezerro, um novilho, e eles assaram aquele bezerro e levaram para Deus e aqueles 2 anjos. E o texto diz que eles comeram daquele alimento, eles comeram daquela carne. Será que Deus errou ao comer animais? Então perceba, meus irmãos, Deus ele não erra naquilo que ele diz. Por isso que nós percebemos que a ideologia vegana é uma ideologia que está baseada no darwinismo, onde coloca a vida do ser humano no mesmo patamar dos animais. Porque, apesar de tudo veio de uma mesma ameba, onde tudo foi se evoluindo. Então ninguém poderia ter um valor maior do que o outro, mas a Bíblia fala que é diferente, os homens têm mais valor. Deus ele morreu na cruz pelo ser humano e não pelos animais. Deus morreu na cruz para pagar o nosso pecado, o nosso erro. Ele se fez homem, ele não se fez um animal, mas ele se fez homem. Então muito cuidado, meus irmãos, cuidado com o darwinismo, porque hoje o que o darwinismo ele gera? Ele vai gerar o ateísmo. Então, muitas pessoas estão deixando de acreditar em Deus porque aprenderam na escola que a teoria de Darwin é a teoria correta, que o mundo surgiu através de uma grande explosão, que a vida surgiu através de um processo evolutivo e que a história de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 é história de ficção, história infantil, uma história religiosa que não tem nada a ver com a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é o darwinismo. E muitos estão abraçando o ateísmo. Aprendi que Darwin está certo e Deus está morto. Então, o darwinismo, ele gera o ateísmo. O darwinismo, ele vai gerar o veganismo. Por que eu devo comer animais? Se tudo veio da mãe terra, se tudo veio de uma ameba primordial, por que eu devo ter essa primazia, né, sobre os animais? Não, nós devemos ter
pede igualdade em todos os valores morais. Então nós não devemos comer carne, não devemos comer um ovo, não devemos tomar um leite, não posso usar uma camisa que vem de origem animal. Couro, jamais. Jaqueta de couro, não usa, não pode. Produtos, shampoo testados em animais, exclui isso da sua vida. Perceba então como o veganismo ele vai doutrinar toda a sua vida e criar em você um estilo de vida muito estranho. Outra coisa, o darwinismo também traz a desvalorização da vida. O mais fraco tem que morrer. Se é mais fraco, pode acabar. E aí surge um Hitler da vida que vai usar o darwinismo para apoiar as suas atrocidades. Vamos matar os judeus porque eles são os mais fracos. Vamos matar os judeus porque eles são a ralé. E eles têm que acabar para que a vida seja mais evolutiva e mais forte, mais robusta, que os seres possam sobreviver. Mas se o mais fraco sobreviver, isso vai atrapalhar. Vamos acabar com todos. E também a questão da imoralidade. O darwinismo ele vai trazer isso. Se Deus não existe um certo e não existe um errado. Se Deus não existe, quem é que diz que matar é errado? Se Deus não existe, quem é que diz que ter relações fora do casamento é errado? Olha, não tem uma lei, não tem alguém para dizer isso, porque moralidade ela não surge através de um processo evolutivo onde a matéria vai se evoluindo. Não, moralidade não é isso. Deus existe e Deus criou o que é certo e o que é errado. Então, muito cuidado com o darwinismo. E aí nós vemos nessa live como que o darwinismo traz males e traz perigos para a nossa vida. Tudo isso que eu falei aqui está ligado com o darwinismo, o que é ensinado nas escolas para os seus filhos, para as suas crianças, para os jovens. Muito cuidado com isso. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos sempre estar pautados nas Escrituras e ter a Escritura como nossa regra de fé e prática para toda a nossa vida. Que Deus abençoe você.